Olha aí, pessoal, o Banco Central elevou a projeção da inflação para este ano e para o ano que vem. Não a meta da inflação, que é o CMN, o Conselho Monetário Nacional, que define, mas a projeção, o resultado que eles acreditam que vai ser observado neste ano e no próximo ano também. Um relatório divulgado hoje que, embora demonstre aqui um leve crescimento do PIB acima do que estava esperado antes, demonstra também uma inflação muito pior do que o previsto, algo bastante preocupante, eu diria, né? Não obstante isso, não obstante o fato de nós sabermos o que causa esse cenário desastroso, o Lula afirmou que ama a inflação baixa, né? Um cara que pouco tempo atrás falou que o Brasil consegue conviver com a inflação de 2 dígitos tranquilamente, porque já fez isso no passado, né? Pois é, mas não apenas o Lula. O senhor Fernando Haddad, claro, babando o ovo do chefe dele, afirmou o seguinte: quem acusa Lula de não prestar atenção à inflação não está atento aos dados, né? Pois é, meu amigo, esse é o famoso duplo pensar do livro 1984. Mas enfim, vamos conversar sobre esse tema. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso. Então hoje, quinta-feira, dia 27, dia que eu estou gravando este vídeo, o Banco Central divulgou aí o seu RTI, Relatório Trimestral de Inflação, fazendo as suas projeções, as suas estimativas para este ano e para o ano que vem. Antes, no relatório anterior, havia uma previsão de 3,5% de inflação. Isso saltou para 4% agora, meu amigo, para o ano de 2024. E para o ano que vem, uma leve mudança para cima aqui de 3,2% para 3,4%. É importante frisar que esse cenário aqui ainda mantém a inflação dentro da meta prevista pelo CMN e que o Banco Central deve correr atrás dela, que é um centro da meta de 3%, podendo chegar até 4,5%, uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual, né? Então, ainda não é assim um problema grave, né, do ponto de vista do cumprimento da meta fiscal, mas representa uma deterioração, porque isso aqui piorou meio ponto percentual em um trimestre e faltam 2 trimestres ainda. Se isso aqui piorar nessa mesma proporção, nós vamos chegar com a inflação de 5% lá no final do ano. E aí a meta já vai ter ido para as cucuias e a coisa vai estar fora de controle, sem dúvidas, né? Então, houve uma melhora da questão do PIB, né? Revisaram aqui o crescimento de 1,9 para 2,3, mas, na verdade, essa previsão aqui do Banco Central já estava um pouco defasada, a anterior. Então, isso aqui é mais uma estabilização com aquilo que o mercado está já pontuando para o ano de 2024. É mais ou menos o consenso aqui do pessoal, né? Então, o relatório do Banco Central falou que a inflação acumulada em 12 meses caiu de 4,5% em fevereiro para 3,9% em maio. Não sei exatamente que número que eles estão usando aqui, porque não foi isso que eu vi exatamente com o IPCA. Agora, a verdade é o seguinte, você tem meses piores de 2023 que saíram dessa contagem. Isso aqui é uma janela de 12 anos que vai fazendo ali o seu percurso ao longo do tempo, conforme os meses vão passando, e de acordo com o IPCA, você teve uma inflação grande lá atrás, janeiro e fevereiro de 2023. Esses meses vão sendo substituídos conforme essa janela vai se deslocando. Acontece que junho de 2023, que está na última janela que terminou em maio, junho de 2023 teve uma deflação. Então, quando a janela se deslocar mais um mês, agora no final de junho de 2024, essa deflação vai sair e vai dar lugar para uma inflação positiva, que está estimada aí em algo perto de 0,4%. Ou seja, essa média aqui, esse acumulado de 12 meses, vai subir bruscamente a partir do mês de junho, com certeza, porque o melhor resultado do ano passado vai ficar para trás. E você não tem uma repetição disso nesse ano. Até alguns resultados bons ali, com uma inflação um pouco menor, embora não negativa, embora não deflação,
não se repetiram também já agora em 2024, isso aí de maneira geral, né? Então, o pessoal aqui do Banco Central está falando que há uma inflação global maior do que o previsto, que vai impactar. Inflação dos serviços também está puxando isso de forma geral para cima, né? Enfim, tem algumas questões aqui a serem consideradas e alguns fatores tratados aqui como sendo a causa de uma piora das expectativas de inflação. O Banco Central não está fazendo nada além de repercutir aquilo que o mercado financeiro já repercutiu, já previu no Boletim Focus do próprio Banco Central, mas todo mundo sabe a origem disso aqui. É o desgoverno Lula, a péssima gestão fiscal desse desgoverno aí, que causa uma situação de inflação, como a gente vê acontecendo com frequência. E, na verdade, estamos presenciando isso, é um estudo de caso. A deterioração do cenário econômico no Brasil é algo gritante, algo que salta aos olhos, né? Enfim, isso aqui é uma situação bastante previsível quando a gente entende o que é inflação, que é o aumento da base monetária, mais dinheiro sendo colocado em circulação na economia, e aí você tem, portanto, uma situação com essa expansão da base monetária, os preços sobem. E o que causa a expansão lá no começo? O que motiva o governo a fazer isso? Mais dívida, uma questão fiscal ruim, o governo precisa se endividar, e a partir daí ele imprime mais dinheiro e a desgraceira toda acontece daí então. Então o Banco Central está revendo os valores para cima, como era de se esperar, está todo mundo fazendo isso. O contexto, o cenário fiscal, as perspectivas econômicas, tudo aponta para isso. Nada de novo no front, portanto, é apenas um ajuste que acompanha todos os outros ajustes de expectativa que foram feitos, né? Ainda assim, não obstante esse fato que é gritante, que é mais do que evidente, o Lula tem a cara de pau, pois é, de afirmar aqui que ama inflação baixa, né? Olha que coisa, né? Ele afirmou isso ontem, na verdade, né? Aqui, ó. Eu amo inflação baixa. O povo brasileiro ama inflação baixa. O povo brasileiro quer inflação baixa porque isso significa dinheiro no bolso, né? Então, ele fala aqui da época da hiperinflação e tudo mais. Enfim, tá fazendo aqui o discurso para agradar a opinião. O grande problema não é isso aqui que ele falou, que é claro, tá certíssimo, o povo brasileiro ama inflação baixa, ou inflação nenhuma, que seria melhor, deflação, melhor ainda, seu dinheiro valendo mais, né? Mas o grande ponto aqui não é o que o Lula falou nessa situação específica, é o que ele fala em outras ocasiões e o que ele faz também, as decisões que ele toma, as medidas que ele toma. Então, se o Lula me vem com esse discurso depois de, conforme eu citei, falar que a inflação não precisa ser tão baixa assim, aliás, não sei se foi ele que falou que esse percentual aqui de 3% de inflação, essa meta, é algo difícil, é uma coisa assim, forçada demais. Não me recordo se foi ele, foi alguém do governo que falou isso aí. Mas o Lula disse que o Brasil consegue conviver com a inflação de 10%, coisa que a gente teve, por exemplo, no governo da Dilma Rousseff, né? Tivemos 11%, quase 12% de inflação, na época pior ali do governo da Dilma, né? Então, é coisa petista, de fato. Mas não apenas isso, todo o discurso dele no âmbito fiscal desdiz essa afirmação aqui. Porque o Lula falou reiteradas vezes, inclusive nesse mesmo dia aqui, que não vai cortar gastos, que não tem que cortar, tem que aumentar a arrecadação só para acertar a questão fiscal e tudo mais, o que é uma baboseira sem tamanho, uma grande de uma bobagem, porque o governo tem que cortar na carne, não tem para onde correr se você quer ter um resultado fiscal. Então a gente pressupõe que o Lula não quer ter resultado fiscal no fim das contas, né? Isso é algo que se torna assim observável na prática pelo discurso e pelo comportamento do Lula. Ou seja, se ele não quer melhorar a situação fiscal do Brasil, que está uma tragédia completa, 1 trilhão de aumento de dívida pública em 12 meses, 60 bilhões de reais de déficit primário em maio, uma situação calamitosa. Se o Lula não está empenhado em melhorar isso aí, isso vai representar inflação, porque essa grana toda é bancada com dinheiro impresso do nada, isso circula pela economia, faz os preços subirem. Então, é o comportamento, as ações e outras falas que desdizem
o discurso, mas o Fernando Haddad não tem vergonha nenhuma no mesmo evento aí, no mesmo dia, aliás, isso aqui foi hoje, né, que ele falou, no mesmo dia do Banco Central, afirmar que aqueles que acusam Lula de não prestar atenção no combate à inflação não estão atentos aos dados, né? Teve a reunião do conselhão do Lula, aquela coisa soviética, o Haddad estava lá presente também, né? E falou aqui que, na verdade, né, o governo vai caminhar para ter a menor taxa de inflação anual média, né? Abaixo de 4% ao ano. Mérito do Campos Neto. Vamos ver, senhor Fernando Haddad, quando entrar um homem do Lula no lugar do Campos Neto, se isso aqui vai se manter. Eu duvido muito. Dê os parabéns para quem merece, que não é o seu governo, que está expandindo a base monetária via dívida, né? Agradeça ao Campos Neto que está segurando as pontas mesmo, com tudo contra ele, contra o governo Lula, contra o Campos Neto e mais um tanto de gente da mídia, o PT e tudo mais, e ele fazendo um excelente trabalho para conseguir segurar essa peteca que o governo Lula está deixando cair, né? Então, é claro que o Banco Central vai elevar a projeção da inflação para este ano, deve elevar de novo no próximo relatório, não tem nada que indique algo oposto a isso. As previsões são as piores possíveis e o discurso do Lula, de maneira geral, não aquele trechinho ali que pode ser enganoso. O discurso do Lula, quando olhado no todo, nos demonstra claramente que o fator que causa a inflação hoje vai ser mantido no futuro próximo. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.